Eu sou Esther Marçal Fé, sou professora de cinema aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da área de roteiro audiovisual. Eu sou Eduardo Dias Fonseca, sou professor aqui na UNILA, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, na área de produção, e convido a todos e a todas aí para assistir, escutar, debater e circular com esse programa que a gente está apresentando aí. O Brasil produzia cerca de 100 filmes por ano desde 2013. E agora, em 2020, a gente não passou de 24 filmes. Isso é culpa da pandemia? É culpa do isolamento social? O que está acontecendo com o cinema nacional? Vamos começar por aí. Não, isso não é culpa da pandemia. É claro que tem influência, mas olha, desde 2013 a gente tem ações afirmativas, ações de ampliação mesmo do processo de feitura, né, de produção mesmo, de fomento à produção audiovisual brasileiro, principalmente através do fundo setorial, né, que é um fundo gestionado pela Agência Nacional de Cinema, pela Ancine, que faz com que a gente alcance patamares assim de produção e de lançamento de filmes acima dos 100, beirando aos 200, alguns anos, né, com mais, outros anos com menos, mas com uma média aí alta. Há uma mudança a partir de 2016 e que se acentua, né, depois de 2018, em 2018, com relação a formas desse financiamento, né, e a paralisia de todo um aparato de fomento ao audiovisual através dos fomentos gestionados né, pela Ancine, assim, como um todo. Então, assim, há uma diferença do que é um momento anterior de possibilidade de produção de material audiovisual, né, para esse cenário que se delineia após 2016 e que se acentua em 2018. Então, assim, não é a pandemia a culpada. A culpada é realmente um desmonte que acontece das formas de fomento e de políticas públicas vinculadas ao audiovisual no âmbito federal brasileiro, né? Então, o que a gente está vendo a pandemia afeta, mas o que afeta mais é a falta de empenho do estatal brasileiro em fomentar o cinema, é isso? E como que está esse quadro mais ampliado, né, em geral, na América Latina? Como que está esse quadro na América Latina, Eduardo? Está no mesmo pé que o Brasil? Como que estão as coisas? Assim, a gente tem que observar caso a caso, mas assim, né, caso a caso, território a território. A gente tem uma lógica de conformação de produção audiovisual, isso pensando na produção de material audiovisual, né? Porque uma coisa é pensar a produção do material audiovisual, outra coisa é pensar a circulação e a exibição desse material audiovisual, né? Mas assim, a produção de material audiovisual na América Latina ela tem que ser vista com contextos bem locais e com contextos de forma de financiamento global também, né? Não só através dos fomentos estatais, né, e dos fomentos a partir de conglomerados locais, né, de telecomunicação, mas também ela deve ser vista, essa forma de realização de cinema na América Latina deve ser vista também com uma confluência de financiamento internacional também, né? Eu vejo que dependendo das políticas governamentais vinculadas à área da cultura de cada um dos territórios, a gente tem uma modificação importante dependendo da característica da condução da política governamental vinculada à cultura, né? A gente tem países muito estabelecidos dentro e até muito referência, né, nessa lógica de produtos de qualidade, assim, né, como a Argentina. Né, a gente vê vários filmes chilenos também, atualmente, também tomando uma posição, né, proeminente nesse campo do que seria uma tipologia de filmes que mistura grande qualidade técnica com a potencialidade de público, né, assim. Né, mas a gente tem também uma diversidade gigantesca de obras audiovisuais de lugares
que antes não tinham tanta tradição nessa circulação de obras, incrível. A gente vê os países caribenhos, né, realizando obras incríveis, a gente vê, né, países centro-americanos utilizando linguagens e formatos incríveis, a gente vê a proeminência de discursos muito legais, novos, dentro da concepção né, dos povos originários. Então, assim, tem um momento riquíssimo com relação à proliferação de possibilidades dentro do audiovisual, porém, realmente, um momento talvez mais difícil dentro da escassez né, de grana, de dinheiro mesmo para fazer os filmes, né? Não sei se você vê assim também, Esther. Sim, sim, eu estou de acordo com isso, e na realidade, uma das alternativas, né, é sempre a ideia das coproduções, quando a gente está falando de uma perspectiva de um cinema mais industrial, ou até mesmo para o cinema de arte, dentro desse circuito de arte, mas nem sempre é um caminho possível de ser acessado para um cinema mais ou regional ou feito dentro de uma perspectiva até mesmo da escassez, como boa parte do cinema nacional é feito, né? De grupos mais locais, com uma dinâmica outra, né? Mais distante dessa lógica da indústria. Então, quando você tem uma desestabilização assim tão grande de uma política que foi construída, que deu acesso, né, que ampliou muito o número de pessoas, fez crescer o mercado, como foi esses últimos 20 anos, né, na política instituída pela Ancine, agora você tem essa paralisação e um retrocesso, porque muitas das linhas que existiam deixaram de existir antes de serem paralisadas, já tinham sido, né, desarticuladas, e uma possibilidade, enfim, de um futuro que não está dado, né, que não está colocado. Né? Então, isso impacta diretamente nessa cadeia produtiva do audiovisual, na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, e de como que essa dimensão da expressão audiovisual também deixa de ser realizada, né, em nível nacional. Recentemente, a Marvel divulgou que ia lançar o filme da Viúva Negra, né? Agora para o mês 7. E isso ela disse que ia dividir entre cinema e o streaming, ia lançar simultaneamente. E algumas redes de cinema falaram em boicote a Marvel e toda a Disney caso ela faça isso. Aí eu queria perguntar se essas redes elas têm poder ao ponto de influenciar essa decisão do estúdio a conseguir não ser lançada no streaming, e se isso também é uma estratégia dos próprios estúdios, porque aí não precisaria dividir os lucros com essas redes de cinema. Se é uma tendência a acabar com essas redes, né? Vai, Esther, vamos junto, porque eu acho que briga de gigante, né? Briga de gigante, porque realmente os filmes da Marvel são filmes profundamente rentáveis, né? Toda a saga da Marvel é profundamente rentável, a razão pela qual a Disney repunta, né, dentro do panorama das majors, das grandes empresas aí, e conglomerados estadunidenses, a partir da compra da Marvel, que cresce muito, né, o processo aí da Disney. As estratégias, Jackson, que eu acho que são estratégias que estão dando conflito numa coisa que dá muito lucro. Você tem razão. Né? Dá lucro para salas de cinema. As salas de cinema, o exibidor quer isso, ele quer a sala cheia. Né? E a sala cheia, se a gente for pensar que você tem 6 salas, se tivesse o mesmo filme exibindo nas 6 salas com ela lotada, você ia estar rindo daqui até aqui, como exibidor. Né? Agora, como público, a gente vê um problema, né, de ter 6 filmes em uma sala, você não ter possibilidade de escolha, você não ter outras tipologias de filme que você gostaria de ver, e por aí vai. Agora, assim, tem essa lógica do exibidor que quer esse lucro a partir de obras que são obras que, com certeza, vão conquistar muito público, né? E tem a questão do digital, e tem a questão do streaming, né? E aí a lógica da pandemia faz muito sentido aí, porque aponta para isso, para um maior consumo de streaming, um maior consumo do home entertainment, né, de produtos ali vinculados à lógica doméstica, à característica doméstica, porque as pessoas né, não estão podendo muito sair, devem manter o isolamento social.
E aí que entra essa briga de gigantes, porque o streaming também é um lugar muito poderoso financeiramente, né? Assim, certas plataformas de streaming são extremamente rentáveis, né? E gera isso, esse embate de divisão de possibilidade de lucro, né? Não sei, Sterzut, acho que você vê assim também. Eu vejo assim, essa questão da pandemia, ela é realmente chave nisso, porque o Jackson colocou, né, um lançamento para o mês 7, ou seja, dependendo do território, você vai estar numa situação de impossibilidade de existência de uma sala de cinema lotada, né? E aí você vai, com isso, você não tem força, vamos dizer, o exibidor não vai ter força para lutar contra uma decisão de um distribuidor de querer fazer tanto o lançamento numa sala de cinema quanto no streaming ao mesmo tempo. Se você está num país onde você já tem uma população vacinada e a pandemia mais contida, e a possibilidade de você ter essa experiência cinematográfica, eu acredito que aí o exibidor tem muito mais força de fazer essa. de ir para a batalha, né? Do produto que é o filme. Eu acho que assim, a pandemia, ela está existindo há um ano, a gente está há um ano sem sala de cinema. Esse um ano é um ano onde a gente teve um aumento gigantesco do streaming, mas ao mesmo tempo você tem um cansaço de você não poder sair, de você não encontrar as pessoas para ir para um cinema, para ter a experiência. Ou seja, é pouco tempo, é muito tempo para você ter um crescimento muito grande do streaming, mas ao mesmo tempo é pouco tempo para você matar completamente o que é a experiência da sala de cinema. Então, eu acredito que ainda exista, né, que possa existir, caso essa pandemia seja contida num curto espaço de tempo, que não demore 3, 4 anos, ainda uma chance de você ter uma sala de cinema, né, crescendo, voltando a crescer, voltando a existir como possibilidade de lazer, né? Mas o que aconteceu nesse período, né, do streaming crescer, isso não vai deixar de uma hora para outra. As pessoas, ou seja, vai ter esses dois caminhos ao mesmo tempo. E a tendência é de que os filmes sejam lançados, né, ao mesmo tempo. É um pouco aquela ideia de que o cinema ia matar a fotografia, ou melhor, a fotografia ia matar a pintura e que o cinema ia matar a fotografia. Ou seja, na realidade, a tendência que eu acredito é que haja uma coexistência, mas isso vai depender, de fato, do tempo que vai demorar para que as salas de cinema efetivamente voltem a abrir na sua totalidade. Porque você manter uma sala de cinema com 30% de lotação só, é muito difícil de você conseguir sustentar um negócio. Ou seja, existe ali uma materialidade que talvez não seja, você não tenha condições materiais quando volte efetivamente. Ou seja, aí seja um ponto de não retorno. E Jackson, você falou uma coisa ótima, que a Esther, ressaltando também dessa fala da Esther, que é o lançamento no mês 7. Né? O mês prime, assim, né? O mês dos grandes blockbusters, da grande lucratividade da indústria né, cinematográfica e audiovisual assim, global, que é essa indústria estadunidense. Né? É o mês do grande lançamento. O filme das férias de verão estadunidense, assim, do hemisfério norte, né? É isso aí mesmo, é briga de cachorro grande, porque é o filé, a expectativa do grande bolo financeiro aí. Eu queria aproveitar essa fala de vocês, né, e pensar do ponto de vista do realizador mesmo, porque quando você vai produzir alguma coisa, vai realizar um produto audiovisual, você pensa no suporte daquele produto final. Você pensa, por exemplo, vamos supor, você produz um mega filme para ser exibido em IMAX e de repente esse filme é lançado no streaming direto para a pessoa ver num celular. Do ponto de vista do realizador, como fica essa... Será que a gente tem que deixar um pouco... Eu falo isso pensando comercialmente, né? No grande filme comercial. Você homogeneiza esse produto final para diversos suportes, ou você mantém aquela linha de que eu quero uma experiência cinematográfica? Como que fica isso? Achei que você fosse começar, Esther. Ué,
Bom, eu posso começar. Eu acho que depende do modelo de produção que é estabelecido, né? Ou seja, se a gente está falando de uma produção que tem como. Você tinha comentado, né? Ou seja, você está falando de grandes produções, ou seja, produções que têm acesso aí a um orçamento e a, de fato, o pensamento de chegar ao máximo de qualidade possível de imagem e som numa grande sala de cinema, num IMAX. Acho que o Eduardo tinha comentado antes até mesmo, né, dessa dimensão de que quando você tem um grande orçamento, você de fato tem condições de gravar com o máximo de qualidade possível, ou seja, com todos os recursos de linguagem e com, vamos dizer, com o máximo de perfeição de imagem e som, e depois trabalhar na pós-produção o que a gente chama de delivery, né? Ou seja, de como que você vai entregar isso para outras plataformas e aí ajustar na imagem, no som, no enquadramento, né? Na maneira como a narrativa é conduzida, outras maneiras de você acabar esse filme e apresentar ele para uma tela menor, para um dispositivo móvel, né? Para uma sala que não tem essas condições do IMAX, por exemplo. Quando você está falando de uma produção menor, né, que não vai ter acesso a isso, aí a coisa muda de figura totalmente, né? Então, normalmente você tem aí algumas possibilidades e, vamos dizer, num cenário de produção independente brasileiro, são algumas possibilidades de delivery, de entrega de telas, mas você não tem tanto jogo, porque os orçamentos são sempre mais enxutos, né? Não sei se o Eduardo quer complementar aí, que eu... Não, eu acho que é super nesse sentido mesmo. Acho que a pergunta ela traz essa coisa do dinheiro, né? Da capacidade financeira que você tem de saber que você vai filmar num mega formato e que você pode adaptar para outros formatos, né? E que é exercício de pós-produção e que é muito caro, né? E que geralmente quem tem muito orçamento consegue realizá-lo das formas mais variadas possíveis, né? O orçamento, quando ele é menor, quando o dinheiro ele é menor, é mais difícil de fazer isso mesmo. Aí imagino que desde o ponto de vista do realizador, Luiz, aquele realizador que não tem uma verba, né, que não tem um orçamento estratosférico, ele vai ficar profundamente decepcionado que aquele material todo que ele imaginou que fosse feito ali para o IMAX vai acabar numa tela de celular. Ele vai ficar muito frustrado, imagino eu, porque ele planejou esteticamente aquilo, né, aquela experiência, aquela lógica, e depois quando ele vai para uma tela menor de celular, talvez não tenha a mesma experiência. Mas é uma questão de dinheiro muito, muito, muito claro, né? Realizador ou realizadora nesse sentido, né? Cinema, por muito tempo, a gente vê comercialmente, né, que ele é sucesso pelo número das bilheterias, né? Que é fácil você achar o quanto cada filme rendeu. E já no streaming acaba sendo esses números ficando fechados para as plataformas que dificilmente divulgam esses números. Eu queria saber se existe algum estudo já desse impacto em relação à questão financeira, se eles estão arrecadando mais, arrecadando menos, e o quanto a pirataria vai acabar criando esse prejuízo aos estúdios, né? Porque, por exemplo, o Snyderverso foi lançado aqui no Brasil 5 da manhã e meio-dia já tinha link para baixar. E o filme agora recente, o Godzilla vs King Kong, nem chegou no Brasil, mas você já pode baixar essa versão aqui. Então eu queria saber o quanto também impacta, né, a questão da pirataria nessa escolha de começar a lançar filmes pelo stream. Nossa, Jackson, muita coisa. E tem, dentre essas muitas coisas, a pergunta do milhão, que é a relação do quantitativo que alcança, né, um filme, um produto audiovisual dentro das plataformas de streaming. É difícil demais de saber, porque eles não liberam os dados, liberam a conta-gotas e de alguns produtos em alguns momentos, em uma semana, em 2 semanas, então a gente não tem, é muito difícil de encontrar dados comparando com o box office, né Esther, assim, do cinema, né, que é mais fácil, porque existe um controle de borderô, que existe todo um controle, né, da quantidade de pessoas que vão às salas, e que isso implica e acarreta também em pagamento de impostos, e por aí vai, é muito mais fácil de encontrar dentro do cinema, né, de um filme exibido numa sala de cinema, do que no streaming, muito difícil. E agora, a relação, não sei, assim, a relação com a pirataria,
é uma relação que vem sendo aprendida, né, assim, ao longo do tempo. Acho que ao longo desse processo de digitalização vem se aprendendo a trabalhar, né, assim, eu digo, esses grandes estúdios que têm muito interesse em bilheteria, né, vem aprendendo a trabalhar com essas lógicas de pirataria. Eu acho que eles já sabem que existe um contingente X de público que vai acessar os filmes através da pirataria, e aí trabalham com isso e trabalham também com lógicas de lançamento, que é o que a gente chama de janelas, assim, mais curtas, mais reduzidas. O filme passa no cinema e rapidamente já vai estar disponível em outra janela, seja na TV aberta, fechada, seja nas plataformas de streaming, né? Isso também muda um pouquinho o jogo. Agora essa questão essa questão da pirataria é um aprendizado, imagino eu, do ponto de vista aí dos lançamentos que os filmes vão acontecendo. E aprendendo, né? Que a indústria vai aprendendo, né, Esther? Sim, eu acho que o fato da pirataria é um tema muito interessante, porque para a grande indústria, né, é sempre uma questão a contornar, mesmo, como o Eduardo comentou, ela já ter dimensionado ali um contingente que pode ser de escoamento via pirataria. Por outro lado, para a produção independente, às vezes a pirataria é uma boa coisa. Né? Ela é uma estratégia para você conseguir chegar se você consegue ser pirateado, isso quer dizer que você é relevante. Então, num futuro, você pode até vender para uma janela, né, outra, para uma outra televisão, ou para uma TV a cabo, um filme que, num primeiro momento, num lançamento no cinema, não deu tanto sucesso, não deu tanta bilheteria. Mas se ele cai nas graças do público da pirataria, ele pode aumentar o seu valor depois. Então, isso são lógicas, né, dentro desse mercado da distribuição, que a gente está sempre tentando, né, entender. O que vai diferenciar é o lugar onde a gente ocupa dentro desse mercado. Né? Seja grande ou seja pequeno. A gente vai ter o Oscar, que vai acontecer a premiação no final do mês. E a gente viu uma mudança muito grande, justamente falando das plataformas de streaming, quanto ao número de indicações, né, que está tendo para as produções realizadas, divulgadas nessas plataformas. Essa mudança, ela se deve à pandemia ou não? É uma coisa que já vem ocorrendo nos últimos anos, e será que isso é algo que pode se permanecer depois da pandemia ou não? É uma coisa mais temporária mesmo. Bom, primeira coisa a gente pensar que assim, o Oscar ele é a celebração do cinema estadunidense, né? Assim, a celebração de um cinema estadunidense que tem uma amplitude global, assim, né? Mas a gente sabe que isso é uma celebração né, do cinema realizado nos Estados Unidos. Existe uma regra no Oscar que era, quer dizer, enfim, que é uma regra bem básica deles, que era o lançamento nas salas de cinema. Os filmes deveriam passar em salas de cinema para poder receber indicação. Então, a gente tem casos de filmes que estreiam em uma sala, no meio do Kentucky, por exemplo, que vai ter a sua possibilidade de ser indicado ali ao Oscar, né? De pouco tempo para cá, existe uma batalha com relação, sim, às plataformas de streaming que querem angariar, né, mais popularidade dentro do que é esse glamour que traz o Oscar, essa publicidade que traz o Oscar, né, essa grande visibilidade que traz o Oscar, que é um evento muito visto no mundo. E aí aparecem produtos audiovisuais que são pensados primeiro para a plataforma streaming, tentando ali entrar nessa lógica né, do número de indicações, né? Então, eles acabam assumindo o lançamento quase que simultâneo entre streaming e algumas salas de cinema para poder ser elegível, ou então, em pouca diferença, né? Primeiro na sala de cinema por uma semana, e aí depois na plataforma streaming para poder ter a indicação. Agora, aí tem razão, aí a pandemia tem uma coisa que vai trazer uma realidade para esses próximos anos aí do Oscar, né? Que realmente as pessoas deixaram, principalmente nos Estados Unidos, né? Deixaram muito de ir ao cinema, e aí o consumo ficou muito dentro das plataformas domésticas. Aí sim, a pandemia acho que tem um efeito muito importante nessa lógica de que poder imaginar
uma nova conformação até dentro do Oscar, até dentro desse clássico aí da celebração do cinema estadunidense, né? Eu acho que tem sim, vai ter uma influência e vamos observar como é que vai ser para frente, né? A gente falou bastante da estrutura, né, de quem forma, e agora eu queria ir para um outro lado, por exemplo, o movimento de ir até o cinema, o movimento de ter o debate, essa conversa, esse encontro. Então, a gente lembra do caso aqui da Unila do Cine Latino, onde tinha a apresentação dos filmes, e na sequência sempre tinha um debate, e isso continuou acontecendo online. Teve os filmes, teve o debate também, mas hoje online tem muita coisa acontecendo, é muito tema diferente, a pessoa vê uma coisa agora, daqui 5 minutos ela já está vendo outra. Então, a minha pergunta vai na linha assim, a forma da gente ver, da gente debater o cinema, ela vai mudar? Antes a professora Esther falou um pouco disso, vai depender muito do tempo que essa pandemia vai durar. Mas, por exemplo, tinha um movimento que você conversava com as pessoas no trabalho, você falava do filme, você falava do que você entendeu. É difícil a gente fazer isso no WhatsApp, né? Você vai mandar um áudio de 5 minutos falando como entendeu, o que percebeu a tua percepção. Como que fica isso, a forma da gente debater o cinema nessa linha dele ser mais transformador, né? O que um vê, o outro vê, uma linha muito do cine latino nas apresentações e nos debates na sequência. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, Franciele, porque a gente tem, de fato, uma dimensão muito diferente de vivência, né, e de troca de experiências dentro da tela do computador, através da tela do computador, né? Por mais que a gente tenha acesso ao filme, né, o ambiente doméstico, ou seja, já coloca a gente dentro de um outro contexto, né, que é o contexto que a televisão ocupava, né, ou seja, é um cinema que está dentro desse espaço doméstico, que era o da TV, mas, ao mesmo tempo, você tem uma sobreposição de atividades online gigantesca. Então, enquanto antes eu tinha que decidir se eu ia para casa ou saía de casa para ir num debate, para ver um filme, agora eu tenho que ficar em casa e decidir se eu vejo um filme de uma programação local, como um projeto de extensão do Cine Latino, ou ver um filme que está estreando agora num festival brasileiro ou num festival latino-americano, que eu também posso ter acesso, né? Ou seja, tenho todos os cineclubes do Brasil, agora eu posso acessar a programação e fazer esse debate. A questão é como que eu vou conseguir mobilizar um tempo, a minha atenção, e ter experiências significativas nesse espaço, que é ao mesmo tempo o espaço do trabalho, né, do espaço do encontro afetivo com a família, né, ou seja, é tudo o mesmo espaço. Então, é uma sensação muito desgastante, né, a gente tem discutido isso bastante dentro do Cine Latino, o quanto que a gente consegue dar conta. No começo da pandemia, a gente falou, vamos ocupar, né, o espaço. Então, já que os filmes estavam disponíveis, a gente começou a fazer muitas sessões com uma periodicidade muito maior, e depois a gente viu que isso era contraproducente, né? Porque a gente também não dava conta de acompanhar e de fruir um debate a contento, né? E de trocar experiências. Tem uma questão de tecnologia, né? Ou seja, o espaço do chat é um espaço muito mais reduzido, mesmo que você tenha um espaço de encontro virtual em salas né, dessas conferências web, né, como um Zoom, mesmo assim você perde demais. Então, eu tendo a achar que a gente tem um problema, a gente tem um grande problema, assim, né, porque também você tem um tempo de validade do filme que está sendo reduzido, né, o filme está perdendo, de uma certa forma, essa validade no sentido de uma relevância de debate, porque, né, e ao mesmo tempo você vai ter, né, um estrangulamento da produção no campo brasileiro terrível, né? O que antes a gente estava vivendo em 2019, antes da pandemia, sabendo que esse estrangulamento já estava acontecendo, a gente estava achando que a gente ia exibir os últimos filmes brasileiros daquela temporada, porque a gente já sabia do estrangulamento da paralisia da Ancine, agora a gente tem uma sensação de que, bom, por um lado, novos filmes têm surgido, e eu acho que isso é um ponto interessante. Eu estou fazendo um gancho aqui, né, saindo um pouco da ideia da exibição, mas para pensar que, por um lado, né, você tem
outros filmes sendo realizados com outras características, até mesmo a questão, né, de um uso de um tipo de imagem que não é aquela imagem que você sai para gravar com uma equipe grande e monta uma mega produção, mas às vezes é uma imagem de arquivo que é ressignificada dentro de uma narrativa que pode ser produzida por um grupo que está em distanciamento, né, de uma forma remota. Isso é o que a gente tem visto muito. Então, esse tipo de narrativa, né, tem também encontrado mais espaço justamente nessa proliferação também de janelas virtuais. O fato é você conseguir armar uma estratégia para conseguir gerar esse debate, gerar essa conversa dentro de um ambiente que não é tão favorável, né, que tem essa dureza, né, que tem essa aridez que é o espaço da tela do computador e das redes sociais, né. Então, é um X, é um nó. É um nó. Por um lado, eu vejo também muito assim a emergência dos festivais de cinema, que, como eles são importantes, né, eles já eram importantes na questão da distribuição de um cinema independente, eles têm ganhado mais espaço ainda, né, e público, né, os festivais nunca tiveram tanto público como agora, que podem ser acessados em todo o território nacional. Então, são questões que estão muito latentes, assim, às vezes é difícil encontrar as respostas. Me permita, assim, agregar, não, somar aqui com uma coisa, Franciele, da sua fala, e também fiquei pensando nas nossas histórias de vida, né, assim, que essa coisa de sair do cinema e discutir o filme, conversar sobre o filme, né, ao lado de amigos, de conhecidos, de novos amigos que a gente faz também nas sessões de cinema. E eu achei particularmente interessante quando você diz, não dá para a gente discutir um filme no WhatsApp, porque né, assim, é muito interessante né, pensar nesse sentido. E assim, gente, eu acho que além da arte, né, assim, a gente pensando obviamente na questão comunicacional, na questão econômica, que a gente vem falando bastante né, do audiovisual, do cinema do audiovisual, mas tem um componente aí humano e artístico que né, inerente à área, né? E eu acho que é isso, assim, nem tem essas velhas coisas. O cinema vai morrer, o cinema, né? Eu acho que pode reduzir, pode ressignificar, pode modificar, mas não morre porque a gente, e quando a pandemia isso fica evidente, nós precisamos de contato, né? Nós precisamos de sociabilidade, nós precisamos do outro, nós precisamos de trocar, né? E acho que nesse sentido, nada melhor do que sessões coletivas e saída de sessões coletivas com a possibilidade de fazer novos amigos, de estar com amigos, e às vezes conversar com desconhecidos, né, sobre um filme específico, né, de todos os aspectos, seja naquele aspecto comercial que as pessoas vão vestidas de Princesa Leia, por exemplo, né? De ter várias pessoas vestidas de Princesa Leia e todo mundo se sentir parte de um grupo ali indo assistir aquele filme, ou seja, outros filmes que as pessoas vão ali debater a ideia, debater o prazer estético. Nesse sentido, eu acho que não tem igual ser presente, estar em comunhão, do que outros modelos, né? Não estou também fazendo... Pode parecer que estou fazendo alguma hierarquia, muito mais pela minha idade, muito mais pela minha experiência, que talvez possa parecer ser essa hierarquia, mas eu acho que tem o seu lugar. A sala de cinema, a experiência cinema tem o seu lugar, né? Essa experiência do coletivo tem o seu lugar. E acho que também a experiência do streaming e né, das plataformas digitais também tem seu lugar, né? O problema agora é que a gente só tem uma. Tá faltando a outra para compensar, né? A gente precisa sair do streaming um pouco e ir para o encontro, né? Essa é a problemática do momento. Eu queria pegar um gancho que a Esther falou e o Eduardo falou também, que hoje a gente tem muitas opções. As opções são inúmeras para a gente assistir. E aí eu queria retomar um pouco falando do cinema comercial mesmo, né? A gente tem visto aí um esforço das plataformas de streaming de fomentar produções locais, seja no Brasil, na Coreia, na China, enfim, em diversos lugares, mas assim, me parece que há uma tendência de homogeneização do formato.
Você tem uma produção espanhola, mas com aquele formato enlatado que a gente vê pronto. A gente tem o exemplo aqui da produção brasileira lá, do Cidade Invisível, que ficou semanas como mais visto no streaming nos Estados Unidos, que tem pitadas de cultura brasileira. Você vê ali que é uma produção brasileira, mas ela está num formato padrão. Vocês acham que a tendência do cinema comercial, né, é uma tendência mesmo? Isso vai se perdurar, de você ter, eu vou usar um termo aqui, que é a homogeneização da diferença. Você pegar um filme coreano ou um filme brasileiro, mas eles usarem a mesma linguagem estética, apenas com poucas diferenças, porque a gente sabe, o cinema ele é uma representação da sua realidade, né? Então, eu noto que antes a gente tinha uma linguagem que você olhava e falava, ó, esse filme aqui é argentino, ó, esse filme aqui é um filme europeu, ó, esse aqui... E agora não, e agora parece que você vê que aquele filme ali é uma produção brasileira, mas ele tem um formato pré-concebido. É uma produção argentina, mas há um formato pré-concebido ali. Vocês acham que o cinema comercial vai seguir essa tendência durante um tempo, ou a gente vai retomar as linguagens? Como que vocês veem isso? Bom, Luiz, essa dinâmica, né, assim, das plataformas de streaming, como você colocou, é uma dinâmica de um pensamento de entrar dentro dos mercados nacionais com uma produção pensada também para ser consumida de uma maneira global, ou seja, a gente tem, né, uma produção muitas vezes localizada, mas que não vai ficar só ali, ou seja, como você falou, né, a série brasileira Cidade Invisível não fez sucesso só no Brasil, fez sucesso em outros países, mobilizou essa audiência. Isso é muito interessante por um lado comercial, porque isso faz parte de uma estratégia de conseguir ampliar esse mercado, né, ou seja, você chega dentro de um país com um produto somente de fora desse país, você consegue avançar um pouco, mas você não domina aquele mercado. Então, é uma estratégia de dominação também, você, né, acessar essas identidades e construir obras que, como a gente, né, comentou, tem uma pitada dessa identidade, mas ao mesmo tempo são formatadas para serem consumidas no âmbito global. Quando a gente está falando de obras que estão sendo distribuídas dentro das plataformas de streaming, isso fica bastante evidente porque elas estão ali, vamos dizer, dentro da mesma vitrine, né, com outras obras também dessa mesma linha de produção, né, ou com uma marca de uma produção. Quando a gente está falando do cinema comercial como um todo, aí a gente tem talvez mais nuances, né, porque você tem também tradições comerciais, né, de cinema, de produção de grande escala, em países né, como o Brasil, ou como que tem uma produção, né, que também tem um diálogo com uma linguagem televisiva, muitas vezes, né, ou com uma tradição da comédia do cinema brasileiro, ou países que são grandes produtores, como a Índia, como o Eduardo tinha comentado, né, anteriormente, e que aí carregam marcas muito fortes de identidade, né, carregam marcas que, às vezes, um mercado de outro país, né, ou seja, uma audiência de outro país não consegue decifrar totalmente, né, assim como a gente teve essa experiência com Cidade Invisível nos Estados Unidos, né, as pessoas tentando decifrar ali certas personagens, certas metáforas, né, enfim, que estavam colocadas que tinham a ver com o universo brasileiro. Então, quando a gente está falando de cultura de um modo geral, é claro que essa força da grana, né, do capital, ela constrói uma ideia de padronização, faz parte da ideia da indústria. Por outro lado, quando você fala de indústria cultural, você vai ter que levar em consideração que uma padronização total não é interessante para o próprio mercado, né? Então, a diferença, ela faz parte dessa lógica de você produzir também
um novo, né? Agora, o plenamente novo, aquele que rompe com tudo, esse é o mais difícil de você encaixar dentro dessa lógica, né? Porque aí você vai precisar sair, muitas vezes, desse padrão, né? Dessa formatação que está colocada ou pelo produtor do canal de streaming, ou pelo uma grande casa de produção, ou por uma lógica de um nicho de audiência que você quer chegar. Não sei, acho que o Eduardo pode complementar essa ideia. Enquanto você estava falando, eu estava pensando naqueles filmes assim, super comerciais estadunidenses, tipo filme de super-heróis, né? E filme das vitórias, daquela narrativa do herói né, que tem aquele resultado que a gente sabe, né? Que é muito típico assim, do cinema estadunidense, né, de ter uma personagem que ela é eleita, ou um ator ou uma atriz também, que são eleitos os salvadores do mundo, daqueles filmes catástrofe, enfim, esses filmes blockbuster dessa área, né, da ação e do herói, que produz, né, que faz muitos filmes assim estadunidenses. Eu fico pensando nisso, nessa pergunta do Luiz, assim, não só a homogeneização de produtos, né, de outros territórios, mas eu fico pensando também a presença de personagens e de condução de personagens estrangeiros nesses filmes plenamente estadunidenses, assim, né? Né, tipo, o rival e né, o 007, quer dizer, isso não tá, o 007 não está nessa lógica, né, tão Estados Unidos, porque é mais Inglaterra, mas talvez não seja um bom exemplo. Mas tem uma série de filmes que espiões são espiões russos, né? Que a Rússia é a inimiga, e aí tem a lógica, né, também cartesiana dos filmes estadunidenses, do bom e do mal, né, do herói e do vilão, e aí o vilão passa a ser o chinês, e aí de alguns tempos para cá a gente vê o chinês como um amigo, né, como esses filmes, assim, às vezes de expedições intergalácticas, né, que a gente vê uma variedade de personagens, né, assim, um chinês, um brasileiro, um russo, um francês, e aquela mistura ali, você fala, não, o vilão parece que vai ser holandês, aí de repente parece, não, o vilão vai ser, né, e sai e desloca também desses momentos que a gente percebe, né, que é um momento de mercado, que a gente vê uma tentativa de uma inserção também desses filmes super comerciais nesses mercados, e como a China, por exemplo, né, e não é legal, né, o mercado chinês não vai gostar de se ver como inimigo, né? Fico pensando nisso, mas tem uma outra coisa que é isso, eu acho que os tempos vão mudando as tradições de certa tipologia de filme comercial. E acho que os filmes comerciais, extremamente comerciais, em diversos territórios, hoje estão plenamente interconectados e plenamente interconectados por uma lógica que também deve ser levada em conta, que são as lógicas das redes sociais, né? Assim, é a lógica de uma facilidade de uma conexão com as redes sociais e do filme, né, em si. E sim, isso a gente vê também na publicidade. Eu acho que na publicidade é até anterior ao streaming, né? As publicidades a gente vê durante muito tempo, anterior a esse processo mais acentuado do streaming hoje, publicidades que eram realizadas em qualquer território mundial, com características dessa homogeneização, né, que o Luiz está chamando, e que está ali passando tanto no Brasil, como na Índia, como nos Estados Unidos, como no Paraguai, como, enfim, né, como na Austrália, e atingindo o objetivo, que é o objetivo da venda, né, mesmo tendo aquela estética que às vezes não corresponde muito bem com o dia a dia, vamos dizer assim, da população. Acho que há um treinamento também, há um treinamento das grandes audiências com esse olhar para certa tipologia que até às vezes é dito, né, isso não parece filme brasileiro, isso não parece filme de tal lugar. Essa grande homogeneização de uma forma de pensar o audiovisual, que é uma forma assim, mais globalizada, mais né, ampliada nesse sentido. Aí você fala, será que tem volta? Não sei, pode ter. Não sei que volta eu não sei, porque é tudo tão, a evolução é tão, não sei, evolução também é uma palavra péssima, né? Mas as conjunturas são conjunturas tão temporais e características de vínculo, né, do tecnológico, com o que está dando dinheiro, com dependência de mercado. Eu tendo a achar que com o movimento, né, da globalização, eu tendo a achar que dura um bom tempo isso. Dura um bom tempo essa característica, né, de filmes, né, mais com isso que a gente está chamando de uma certa homogeneização, né?
Entendo. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante perceber que certas características, até mesmo de gênero, como você falou, podem ser reelaboradas, né, ou ressignificadas por audiências, não, por grupos de realização, e isso pode virar uma outra coisa, porque a cultura tem muito disso, né, de você muitas vezes não conseguir cercar ela para saber por onde que é esse caminho, porque pode disparar, às vezes, de uma dimensão social, econômica de acesso a determinadas obras e de construir significados para aquele grupo específico que não está previsto, vamos dizer, não está no script. Né? Lógico, é óbvio que a gente tem que ressaltar 1000 vezes que estamos, nesse momento, falando de cinema muito comercial, né? Que, obviamente, que o audiovisual tem uma expressividade gigantesca em diversas ramas, que não só essa rama do super comercial que a gente viu, né? Convido vocês para escutarem esse programa e dar um like, curtir e comentar também, dúvidas a gente vai respondendo. É isso aí.